E aí, gurizada, chegando aqui no canal do Guedes para a gente fazer a avaliação de Grêmio 0, Corinthians 1, uma ducha de água fria para o torcedor do Grêmio, arena lotada, muita chuva em Porto Alegre, os resultados ajudaram, porque o Bragantino empatou com o Botafogo, se o Grêmio tivesse vencido era líder do Brasileirão, na parada FIFA, imaginou que legal? Mas não, o Grêmio perdeu jogando um péssimo futebol, uma escalação equivocada do Renato, deixando o Ronald, que foi bem lá em São Januário no banco, colocando mais uma vez o Bessosi, que é um jogador ainda que não está pronto, em detrimento do Ferreira, e o Grêmio fez um jogo ruim, muito ruim. Houve um pênalti para o Corinthians no início do jogo, que o árbitro sonegou, nem o VAR chamou, o árbitro errou feio nesse pênalti, e na sequência o Bruno Mendes entra com tudo em cima do Bessosi, e o VAR chama para cartão vermelho. Eu não sei como é que o árbitro não conseguiu ver. Mas o VAR está aí para isso. E o VAR não chamou no pênalti, chamou na expulsão e expulsou o Bruno Mendes do Corinthians, que começou com 3 zagueiros. O Mano não precisou recompor, ficou com 2. E aí o Grêmio tinha 11 contra 10, praticamente um jogo inteiro para mudar, para fazer a vitória. E não aconteceu. O Grêmio fez um jogo ruim. Mais uma vez, Cristaldo apagadíssimo em campo, sem jogar absolutamente nada, sem participar, sem ser protagonista, sem criar nada, o Cristaldo. O Grêmio que teve enormes dificuldades pelo lado esquerdo com o Bessosi, que também não criou nada no primeiro tempo, muito bem marcado pelo Fagner. Lado direito, o Galdino apareceu um pouco pelo lado, aparecia mais como centroavante ali junto com o Soares. E o Grêmio sucumbiu no primeiro tempo, não teve nada, começou a chutar de fora da área, chutes sem força, muito fáceis para o Cássio pegar, e o Grêmio tinha enorme dificuldade, porque era um time lento, um time sem velocidade, um time está enfrentando um adversário que está com um jogador a menos, todo atrás da linha da bola, como é que faz? Velocidade, na troca de passe, até achar o momento certo, achar um jogador, achar o passe correto para alguém finalizar, mas não aconteceu isso. O Grêmio, por ser um time lento, chutava de fora da área e daqui a pouco começou a fazer cruzamentos para a área para ninguém. Até porque o Grêmio não tem característica de fazer gol de cabeça. Vem em segundo tempo, o Grêmio altera, Renato tira o Bessosi pelo Ferreira, uma alteração que todo mundo sabia que ia acontecer. E o Renato tinha que ter começado com o Ferreira, errou o Renato Portaluppi. O Ferreira entrou, deu um pouco mais de movimentação, foi um pouco melhor o lado esquerdo ali com o Ferreira e Reinaldo, mas o Grêmio com enormes dificuldades de conseguir entrar na área do Corinthians, porque é lento, porque não tem um meia articulador, um meia que quebra a linha, um meia que dá um drible, que toma uma falta. Cristaldo não é esse jogador. O Grêmio começou a fazer levantamentos para a área, depois colocou o André, que aí sim é um jogador alto, e foi dele a cabeçada no poste, bem fraquinha, diria que a chance mais clara do Grêmio. O Corinthians passou o jogo inteiro atrás, se defendendo, e o Grêmio não teve competência para quebrar esse bloqueio, para furar. O Cássio fazendo cera, a arbitragem deu 10 minutos de acréscimo, poderia ter dado 20, 30, que o Grêmio não ia conseguir fazer absolutamente nada. Então o Grêmio teve o Luizito ainda, não foi a sua melhor tarde, mas não dá para responsabilizar Soares, porque ele tem sido protagonista em todos os jogos, não pode carregar o time nas costas, faltou protagonismo de alguns jogadores, como falta no Grêmio, tirando o Soares, o Ferreira que tem entrado bem, e hoje ele foi apenas razoável, mas os meio-campistas do Grêmio que tinham que participar mais não foram bem. Nem Carbajo, nem Cristaldo foram bem mais uma vez. O Grêmio começou a fazer levantamentos para a área, teve vários escanteios, vários arremates, mas todos eles sem direção. Não teve aquela bola que foi quase gol. Teve uma cobrança de falta do Soares que o Cássio pegou, foi uma defesa bonita, mas o Grêmio não teve nada. Essa aqui é a verdade. Sucumbiu ao Corinthians, que deu 2 chutes a gol e um gol. Foi no primeiro tempo ainda, numa falha do Bruno Alves, que cabeceou fraquinho, e o Grande que não saiu. No mais, depois da expulsão do Bruno Alves, o Grêmio ficou 10 contra 10, e se com 11 contra 10 não produzia, imagina 10 contra 10. Então o Grêmio foi mal, jogou mal escalado, tinha que ter começado o Ronald, que é volante forte, bom volante, faz gols de bola aérea. Renato, mais uma vez, não colocou Ronald. Colocou JP Galvão, não colocando Natan Fernandes, que é um jogador que poderia incomodar o sistema defensivo do Corinthians, sendo insinuante, indo para cima. Preferiu o JP Galvão. Não sei porquê, qual é a virtude que o JP Galvão tem. Jogador que continua sendo velho JP Galvão. Não faz gol, não dá assistência, não faz passe, não incomoda nenhuma defesa, e foi o que aconteceu.
Então a derrota também passa pelo Renato, que escalou errado o time. O meio campo de Vila Sante, Carvalho e Cristaldo não dá certo, não deu certo. E o Renato, para ser teimoso, para querer fazer valer a sua palavra, insiste e o Grêmio perde mais uma vez com esse meio campo fraco, que não marca ninguém. E o pior, hoje nem precisava marcar, porque o Corinthians teve a maior parte do tempo um jogador a menos. Mas nem construir, não houve construção para o time do Grêmio hoje. Então, sem Ronald, sem início de Ferreira, com JP Galvão, o Grêmio foi apático. O Grêmio, num momento algum, teve aquela pressão. Olha que teve 51 mil pessoas para vencer o Corinthians. Derrota para um time fraco do Corinthians, está se arrastando no Campeonato Brasileiro e o Grêmio ressuscitou o Corinthians neste campeonato, perdendo em casa. Corinthians que está aí, louco que termina o campeonato, que é um time de jogadores mais de idade alta, humano, tanto que não botou hoje o Fábio Santos. O Renato Augusto, mais experiente, também saiu e o Grêmio conseguiu perder para um time que tem dificuldades até de vencer na sua própria casa. Mas está aí, derrota, foi merecida, embora o árbitro no segundo tempo aí, para mim, 2 pênaltis para o Grêmio, 2 pênaltis para o Grêmio, e a expulsão do Bruno Alves, para mim, não merecia ser expulso, um cartão amarelo poderia ter sido dado, mas principalmente o pênalti, um em cima do Soares, o jogador se apoia no Soares, e um outro no Bruno Alves, também dentro da área. Não houve a marcação do pênalti, sentiu o árbitro, porque no intervalo os jogadores, os dirigentes do Corinthians foram lá no VAR e quase quebraram a porta do VAR, ameaçando, e o árbitro pipocou no segundo tempo. O Grêmio não perdeu por isso, perdeu porque foi incompetente, mas que isso atrapalhou o jogo também, atrapalhou. O fato que o Grêmio agora, na minha opinião, fica um pouco mais difícil ser campeão brasileiro, claro que tem chance, está tudo muito perto, mas precisa fazer um desempenho muito acima e torcer para resultados paralelos. É difícil,